Vasco solta nota oficial em que bota governo do estado e dupla Fla-Flu contra as cordas. Não há argumento para não fazer um chamamento público e dar ao Cruzmontino a chance de gerir o Maracanã. Vasco não tem resposta sobre o jogo contra o Palmeiras, mas pergunta: por que, se o jogo é 23 e a concessão provisória vai até o dia 25, qual o argumento? Gramado ruim pro restante da temporada? Ué, como pode, se Flamengo e Fluminense não sabem se continuarão depois do dia 25? Ou sabem? Será que tem alguma coisa que o Vasco não está por dentro? A gente vai trazer esse assunto, porque hoje, na entrevista coletiva do CEO Luiz Melo, foi falado muito sobre isso. O Vasco quer o Maracanã. O Vasco vai brigar pelo Maracanã. O Vasco vai à última instância para ter também o direito de gerir o maior estádio do mundo. E alerta, é para todos, não é só para alguns. CEO Luiz Melo fala sobre a questão do sócio-torcedor, reforma em São Januário, CTs, Libra e muito mais numa entrevista que deu hoje pela manhã em São Januário. Sobre o futebol, o Vasco busca ainda até o dia 20, mas está difícil fechar mais algum reforço. A visão é para a janela do meio do ano. E a discussão, camisa 10 ou não? A gente vai trazer todos esses detalhes, faltando pouquíssimos dias para a volta do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações num news recheado, a gente vai trazer já já. Depois dela, toca aí, guitarrinha! Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida, dê aquele like, se você não quiser, dê o dislike, também não tem problema nenhum, é importante a sua opinião. Compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando que o News está chegando. E o QR Code está aí na tela para você ir até a página de membros do canal Atenção Vascaínos no YouTube. Vai lá, faz seu cadastro, coloca todos os seus dados e você manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind vai ingressar você no grupo de Telegram. E se você quiser, você pode também ir para o grupo de WhatsApp. Procure o Sérgio Kind. Além disso, você sendo membro tem benesses como participar de lives ou pelo chat de forma exclusiva, ou então com a gente aqui batendo papo. Também participar de eventos, participar de festividades. É um prazer ter você como membro do canal Atenção Vascaínos. Os campeonatos estão começando, o Brasileiro, Copa do Brasil pegando fogo, campeonatos pela Europa e a 1xBet está com as apostas abertas. Primeiro comentário fixado no chat, você tem um link, faz seu cadastro e olha, aproveita para você jogar, se distrair, não é meio de vida com a 1xBet. E use a palavra Vascaínos para dobrar, vai dobrar na sua primeira aposta o valor que você aportar. Você ganhando, você recebe rápido. A 1xBet não tem lenga-lenga, não tem nhen-nhen-nhen, nem mimimi. A 1xBet é uma empresa séria e correta. E se você apostar através do link no primeiro comentário fixado, você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos. 1xBet, parceira do canal. E o Renda Extra, hein? Tá ajudando muita gente a ganhar grana, até 4 paus por mês. Olha só que maravilha. Você tem na descrição aqui desse vídeo um link, você baixa o curso Lucrando em Home Office, 47 pratas, tranquilaço, você aprende com uma equipe de suporte, dá toda assistência para você, não tem erro, os caras são bons, tem paciência, sabe que às vezes é meio complicado, mas olha, tem um detalhe importantíssimo, primeiro que você vai trabalhar em casa, você tendo uma boa internet, você vai ganhar uma grana. Mas se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O Renda Extra tá aí para ajudar você. Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, gente, o assunto Maracanã parece mais do que nunca quente diante dos últimos fatos. São
13 dias para o fim da concessão provisória à dupla da Zona Sul do Rio de Janeiro. E até agora nada do governo e nada sobre o pedido do Vasco para a partida contra o Palmeiras. O Vasco emitiu uma nota oficial que você vai ver aí, em que assegura que na última segunda-feira enviou uma notificação ao governo e à Casa Civil cobrando resposta ao chamamento público para concorrência ao estádio. Já que não vai ter licitação tão cedo, mas o Vasco se dispôs, quer estar pronto para participar de uma licitação assim que for marcada, o Vasco entende que um chamamento público para a concessão provisória, e será a 7ª, precisa ser feito para que o Vasco participe. A licitação estava pronta para outubro, foi cancelada por um pedido de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e desde lá, nada mais foi feito, absolutamente nada mais foi feito. Foi dada a 6ª concessão à dupla Fla-Flu. Nessa nota oficial, o Vasco cita que enviou um ofício citando a ausência de resposta por conta do tempo que o Vasco precisa para oficiar a CBF da mudança do jogo contra a equipe do Palmeiras. O Vasco fez o pedido no dia 23 de março e até agora o consórcio Maracanã não se dispôs, está analisando. No dia 5 disse que estava analisando. Pois bem, dia 12, uma semana depois, uma falta de respeito completa com o Vasco da Gama. E olha, o Vasco deixou claro nessa sua manifestação através da nota oficial de uma maneira que colocou o governo do estado na parede. Porque o Vasco diz claramente que quer o Maracanã para futebol, que quer o Maracanã para todos, que vai trazer tecnologia de fora e apoio de grandes empresas para poder gerir o estádio Mário Filho. Flamengo e Fluminense terão todas as suas datas atendidas no ano. Portanto, o Vasco não quer brigar com ninguém. O Vasco quer apenas gerir o estádio do Maracanã. Então deixou isso bastante claro e agora aguarda. Por quê? Porque o Vasco quer, primeiro, para o jogo do Palmeiras, a certeza do jogo do maior estádio do mundo, por conta da questão envolvendo o sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor que foi lançado ontem e que para o jogo do Palmeiras será a estreia para o torcedor que vai comprar ingresso pela primeira vez. E hoje o CEO da SAF, Luiz Melo, participou de uma entrevista coletiva na parte da manhã em São Januário e ele falou muito sobre esse tema. Vamos ouvi-lo. Primeiro sobre a ideia para o Maracanã. O que o Vasco está querendo para gerir o Maracanã? Hein, Luiz Melo? Então vamos lá. Se você me permite, o Maracanã é um tema importante que a gente tem que colocar na mesa. O Vasco, desde o momento da virada de SAF, a gente sempre disse que o Vasco tem que estar no Maracanã. O Maracanã é a casa do Vasco, vai continuar sendo a casa do Vasco. E eu acho que é inaceitável a gente não estar sentado na mesa para discutir Maracanã. Tá? Desde o começo, a gente conversou com todos os agentes importantes nesse processo. A gente conversou com o governo, com a Casa Civil, com os outros clubes, com todo mundo. A gente trouxe parceiros importantes para que nos auxiliassem nesse processo. Então, Maracanã é importante, Maracanã é a casa do Vasco e a gente vai brigar para estar no Maracanã porque a gente entende que não é possível se em novembro do ano passado, outubro do ano passado, a gente disse ao governo que gostaria de participar de qualquer termo de permissão temporária ou até da concessão, e a gente vai chegar em abril, não só a TPU, né, que é o termo temporário de permissão temporária, ele vai colocar na mesa, a gente não ser nem chamado para essa conversa. Acaba agora, dia 25, o contrato atual, já foram feitas 6 renovações. O Vasco, desde de outubro do ano passado, fala claramente que quer participar e a gente não é nem chamado. Então, isso a gente não vai permitir mais. O Vasco tem, sim, interesse em participar da concessão do Maracanã e a gente entende que isso é importante para o clube, para o seu torcedor e para o investidor. E a gente vai brigar pelo nosso direito. Então, dito isso, o que a gente tem feito nesse processo? A gente tem não só falado publicamente, a gente tem feito reuniões, a gente tem apresentado as nossas discussões e as nossas dúvidas ao pessoal do governo, da Casa Civil, tivemos reuniões com a Casa Civil, tivemos reuniões com o governador, colocamos o Ministério Público a par de tudo que está acontecendo, fomos no TCE apresentarmos que existe uma demanda que tem que ser resolvida pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu quero deixar
a gente tem sim interesse no Maracanã, a gente vai participar e a gente acha inaceitável não ser nem chamado para essa conversa. E o jogo do Palmeiras, como eu disse, desde o dia 23 de março. E até agora, nada de resposta. A gente pediu o primeiro ofício ao Flamengo, ao consórcio, na verdade foi 23 de março, e desde então a gente vem refazendo esses pedidos. A gente entende, depois que saiu a tabela, Vasco e Palmeiras vai ser domingo, 4 horas, você não tem jogo nenhum do Flamengo, acho que o Fluminense joga no sábado, então o Maracanã está livre nesse aspecto. O Maracanã, a TPU termina no dia 25, então se o jogo é dia 22, não faz nenhum sentido você falar, não, é porque eu estou olhando para frente, mas tudo bem, mas você não necessariamente vai estar sentado nessa cadeira depois. Por essa razão, inclusive pensando no torcedor vascaíno que tem o interesse de voltar ao Maracanã depois de uma Série B que foi difícil, a gente contra o atual campeão brasileiro, a gente quer que esse jogo seja no Maracanã. E a gente tem conversado de forma amigável com todos os agentes que participam disso, explicado essas nossas razões e dito que a gente tem interesse de jogar esse jogo no Maracanã. Simples assim. Eu perguntei a ele se ele acreditava na palavra do governador Cláudio Castro, que em dezembro do ano passado disse, não, quando a gente fizer um chamamento público para a próxima concessão provisória, nós vamos chamar o Vasco da Gama. Você acredita no governador Cláudio Castro, Luiz Melo? Aí essa pergunta não tem que ser para mim, eu tenho que acreditar. Sentado hoje na cadeira do Vasco, eu tenho que acreditar que vai. A gente não quer nada demais, a gente não quer preferência, a gente não quer nada, a gente quer participar, a gente quer sentar à mesa. Então, e você alegar que você não pode trazer para um chamamento público, porque, primeiro, você está antecipando um potencial você está antecipando o resultado da licitação futura, para mim não faz sentido, e se você não tiver tempo suficiente, para mim faz menos sentido. Se eu desde outubro do ano passado estou dizendo que eu quero participar e eu vou chegar em abril, eu não vou participar porque não teve tempo, as coisas não casam. Então, do meu lado, eu tenho que acreditar. Eu não posso, é lógico que a gente está tomando todas as nossas decisões baseadas hoje em pareceres jurídicos, porque se for o caso no futuro, a gente vai tentar judicializar, porque a gente entende que isso é um risco para o governo, não é só nosso. Porque você, a cada 6 meses, você renova, já estamos na 6ª, se a gente vai para a 7ª, isso não faz muito sentido. Então, sentado na cadeira, eu entendo que sim, a gente vai ser chamado e a gente gostaria de ser chamado. Mas o Luiz Melo admite, se tiver que judicializar o caso, o fará. Porque não acredita, diante de todos esses argumentos e diante dessa nota que explicita a boa vontade do clube em ajudar todo mundo, apenas dizendo, tô pronto para entrar amanhã, fazer o Maracanã andar e pagar por isso, não é de graça praticamente, como fazem Flamengo e Fluminense. Nesse caso, o Vasco espera uma resolução, mas ele admite, se tiver, vai para a justiça. A gente até entrou na justiça no ano passado, se você lembrar, a gente no jogo contra o Sport, a gente teve negado pelo consórcio uma participação num jogo, a gente teve que ir à justiça nos deu esse ganho de causa e conseguimos jogar. 65 mil pessoas, em menos de um dia a gente vendeu, então a gente entende o tamanho da torcida do Vasco. A torcida do Vasco hoje, ela tem disposição aí a Maracanã, ela entende que o Maracanã também é sua casa. Então, por essa razão e pela torcida, a gente tá conversando e está sendo muito atuante nessa questão. Então, se tiver que entrar na justiça novamente para que a gente participe, seja de um jogo ou de um consórcio ou de um edital, a gente vai estar disposto a fazer isso sim. Porque o Vasco entende sua dinâmica, entende a sua importância dentro da indústria do futebol carioca e a gente entende que a gente tem legitimidade para brigar. Porque se no passado a concessão era feita para clubes de futebol com um número de requisitos, o Vasco cumpre com todos eles. Então, se eu estou pensando no longo prazo, acho que o edital dizia 50 anos, pensando nos próximos 50 anos do Vasco, o Maracanã tem que fazer parte. E o Maracanã, e a gente hoje sentado na cadeira, vai fazer com que o Maracanã realmente faça parte, não só de hoje do Maracanã, como do futuro. Você pode estar estranhando a gente ter aberto o News hoje falando sobre esse tema, porque, como eu disse, é um tema que é relacionado à questão do sócio-torcedor. O programa que foi lançado ontem, porque precisa dar um norte ao torcedor do Vasco.
O torcedor do Vasco está sempre meio que mambembe. Não sabe se vai para o Maracanã, não sabe se o jogo vai ser em São Januário, não consegue se programar de maneira nenhuma. E olha, o Luiz Melo falou sobre essa questão envolvendo, primeiro, o programa de sócios com preços mais salgados, muita gente reclamando, mas também falou sobre a imposição da CBF da cobrança da meia entrada e melhorias para São Januário. Afinal, dar um aumento desse substancial para um estádio em que o torcedor absolutamente não tem nenhum retorno, por isso a briga do Vasco pelo Maracanã, o Vasco precisa do Maracanã até para poder dar mais e parar São Januário para essas melhorias. O Luiz Melo falou sobre esses 3 assuntos: preços, imposição da CBF e melhorias de São Januário. A gente analisou desde o ano passado a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor tinha uma vertente do check-in. O Vasco tinha, por histórico, a questão do Black Friday, do desconto, e a gente, aos poucos, veio mudando esse contexto. Então, a gente analisou bastante todos os jogos jogados, disputados no Rio de Janeiro, com a presença do sócio-torcedor. A gente fez uma análise histórica de como é que era, até chegar a esse novo modelo que a gente entendeu melhor. Então, voltando à questão da CBF. A CBF hoje, a FERJ já tinha isso. No borderô da FERJ ele já era diferente. A CBF colocou isso no RGC, que foi lançado depois, então a gente acabou não entrando muito em alguns detalhes. Antigamente a gente tinha uma ou outra análise de artigo por artigo, a gente não entrou, não aprofundou a discussão sobre esse tema. Quando a gente viu o que seria isso para o Campeonato Brasileiro, chegamos à conclusão que isso teria impacto, alguns milhões, a gente pode dizer, no nosso dia a dia. E como a gente já estava remodelando o nosso plano de sócio-torcedor, a gente resolveu incorporar isso, onde você vai ter 2 linhas de receita. Eu vou ter hoje a linha da prioridade, né, do sócio-torcedor, que você vai ter você membro vai poder pagar um valor, e depois eu vou ter um valor de ingresso. A partir desse momento, a gente consegue ter 2 linhas de receitas diferentes. O que estava acontecendo no ano passado? Dependendo do jogo, a gente teve até esse ano, você tinha que, com uma mensalidade do plano de sócio-torcedor, era mais barata do que o valor do ingresso. Então, se eu jogava em casa 2 ou 3 vezes, na verdade, ele pagava 1 e vinha 3 vezes a São Januário. Tanto é que, se a gente analisar alguns jogos, a quantidade de sócios-torcedores na social, em arquibancadas, não era condizente, porque a pessoa fazia o check-in e não vinha. Ou repassava, aí a gente começou a criar um problema estrutural no nosso plano de sócio-torcedor. Então, a gente resolveu atacar esses problemas. A gente resolveu atacar a questão do check-in, a gente resolveu atacar a questão da CBF, a gente resolveu atacar a falta de comprometimento em relação a esses check-ins, para que realmente tivesse o melhor plano de sócio-torcedor. É um processo que a gente está disposto a encarar. Alguns clubes, aos poucos, estão fazendo isso. A gente viu que depois que a gente se tocou, a gente anunciou que ia fazer isso internamente, a gente já está discutindo, acho que quase 3 meses, esse processo. A gente viu que os outros clubes também vão fazer isso. Vai acontecer isso no mercado. O mercado vai ter que se adaptar, porque esses planos de check-in, dependendo do valor que você paga e dependendo do desconto agora que você tem que dar no borderô, você tem alguns milhares de reais que você vai ter que pagar. Então, isso é um problema. Sobre as benesses de São Januário, acho que é o terceiro ponto que eu não toquei. São Januário é um estádio antigo, que a gente precisa, sim, fazer algumas mudanças estruturais, e aos poucos a gente vem fazendo isso. Desde o ano passado, a gente entende que a logística de chegada de São Januário não é interessante, a gente fez uma concorrência para mudar a tiqueteira, e em breve a gente vai anunciar uma nova tiqueteira. Então, justamente melhorando a experiência do torcedor. Outra discussão do torcedor é em questão a bares. A gente fez uma concorrência, a gente foi a público receber propostas para dar uma melhor oportunidade ao torcedor. Então, em breve, a gente vai anunciar isso. E, além disso, eu acho que depois a gente pode entrar na questão de São Januário mais a fundo, mas eu entendo que a jornada do torcedor, a gente tem que encarar ela desde ele assinar o plano de sócio-torcedor até ele realmente ver o jogo. A gente vai atacar cada um desses pontos aos poucos, mas a gente entende que é um processo. Não adianta eu te falar que eu vou mudar tudo com 3 meses, com 2 meses. Eu sei que a torcida é ansiosa, a gente entende a ansiedade da torcida, mas eu tenho que fazer isso dentro de um prazo que faça sentido. Tá? Então, a gente vai atacar cada um desses pontos. Acho que o bom dessa coletiva acho que é para justamente abrir um pouco do que a gente tem pensado. Ele admitiu realmente reformas estruturais para dar pelo menos um conforto ao torcedor. Mas a dúvida, reformas estruturais ou reformas emergenciais? Porque o processo do potencial construtivo que a associação está tratando, porque São Januário é do clube, é da associação, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, está andando muito rápido. Já existem projetos sendo apresentados
para obras, para empresas com interesse em terrenos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, a partir do momento em que a medida ou a lei for aprovada pela Alerj, vai estar tudo ok, já vai dar para fazer a obra e o Vasco ter o dinheiro para construir os estádios. Por isso que a dúvida é, faz-se uma obra para consertar absolutamente tudo ou faz-se uma obra mais paliativa para dar, por exemplo, banheiros, necessidade premente, um placar eletrônico melhor, o gramado está se mexendo, como ele acabou de falar, essas obras que não são estruturais, que não vão mudar a cara de São Januário, mas vão dar pelo menos uma boa impressão. Qual é a escolha que a Vasco SAF vai ter? Eles estão pensando nisso, porque essa questão do potencial construtivo, informação que eu tenho, é que já para maio, junho, esse projeto já vai ser votado, porque é uma pressão muito grande do prefeito Eduardo Paes. Sobre os CTs, sem maiores novidades, pois os terrenos ainda estão sob análise, um terreno é da prefeitura e o outro terreno do governo federal, enfim. Há uma dúvida sobre para onde correr, mas Luiz Melo admitiu que um novo terreno pode ser procurado caso demore muito toda essa demanda, principalmente para o terreno do CT Moacir Barbosa, o terreno do time profissional. Questionado sobre a opção da Libra, a liga onde o Vasco a princípio está ao lado de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, mesmo sendo mais desigual que a liga de futebol, a LFF, Luiz Melo disse que na Libra o Vasco tem mais liberdade de propor, mais adequações para que as coisas sejam mais iguais. Mas não descartou um acordo entre todos os clubes, há inclusive clubes das duas áreas num grupo único, tentando juntar pontas para fazer uma união, mas há uma contestação muito grande, porque a Libra aparentemente remunera muito a dupla Flamengo e Corinthians e o Vasco está bem abaixo. Na LFF é diferente, na Liga Futebol os clubes têm uma praticamente mesma cota para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas com o Maracanã, Libra ou Liga de Futebol e outros temas, a pergunta que eu fiz, porque me incomoda muito isso e tenho certeza que também incomoda demais ao torcedor do Vasco. Os caras não gostam da gente. E é estranho, por mais que seja necessário politicamente conviver, Luiz Melo, você tem uma relação muito próxima a Flamengo e Fluminense? Você confia plenamente que Flamengo e Fluminense fazem tratos profissionais com o Vasco? Ou eles realmente não têm esse cuidado todo com o Vasco? Eu queria só entender isso e fiz essa pergunta porque estava preso aqui. E o Luiz Melo disse, eles são adversários, não são inimigos. Eu não concordei muito não, mas vamos ouvir a resposta do CEO da SAF. É uma relação saudável. Ontem eu estava em Brasília com o Landim, a gente discutindo coisas para o futuro. Os clubes eles não têm que ser adversários fora do campo. A gente tem que ser dentro do campo, é cada um por si. Claro, melhor, é o produto melhor. Eu vou estar no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo disputa, o Fluminense disputa e o Botafogo disputa, além dos outros clubes. Eu tenho que, dentro do campo, ganhar deles. Fora do campo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar em conjunto para que a gente ganhe mais, eu vou trabalhar. Esse é o meu processo. Eu tenho que, de repente, para um tema específico, é o Maracanã, eu vou estar brigando com ele, mas no outro tema específico, eu vou estar junto dele. E isso faz a dinâmica profissional do futebol. A gente nem sempre vai concordar em tudo, mas a gente tem que se respeitar. Eu acho que hoje a gente tem uma cordialidade entre todos os 4 grandes do Rio de Janeiro. A gente consegue falar temas profissionais de maneira profissional, deixando a paixão de lado. A gente nunca vai discutir, a minha torcida... Não, isso não entra na mesa. A gente tem assim, o que é melhor para o produto? A gente conseguiu, dentro de um Campeonato Carioca, acho que pode ser um exemplo. Você teve 2 clubes que assinaram um contrato e tiveram 2 clubes que assinaram outro tipo de contrato. Os 4 estavam no encerramento do Carioca. Os 4, sempre que possível, ajudaram para que o produto do Campeonato Carioca fosse mais forte. Então, a gente vai estar sempre junto, brigando por ideais que sejam em conjunto, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar separado, cada um olhando o seu, para temas específicos. O Maracanã, acho que é um tema deles. Eu posso ter a melhor relação do mundo com o Landim,
mas ao mesmo tempo eu tenho que brigar pelo Vasco, onde eu entendo que o Vasco tem que ser chamado para todas as conversas relacionadas a Maracanã. Olha, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tema Maracanã, sobre esse tema que envolve, para nós torcedores do Vasco, para você sócio do Vasco, um sopro, pelo menos, de alegria de estar no Maracanã, como foi dito na nota hoje. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã e está brigando, pode entrar na justiça. É o fim do mundo isso, gente. É um negócio assim, sem muita explicação, mas eu quero a sua opinião, porque a mim incomoda. Eu quero saber de vocês, eu tenho certeza que vocês têm uma opinião muito parecida com a minha. Flamengo e Fluminense sentam lado a lado, disse o Luiz Melo, estava em Brasília ontem com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Será que vale tanto a pena? Aí tá na Libra lá, o Flamengo lá em cima, o Vasco cá embaixo. Tá aí os caras não respondendo, porque o Flamengo... Por que ontem em Brasília o Luiz Melo já não disse, Landim, o negócio do Maracanã lá, cara, libera pro jogo do Palmeiras. A gente precisa entender até onde vai essa relação. Por que não se chuta logo o balde? Porque tá muito feio isso, tá escrachado. Tá um negócio sem, sabe, medida. E revoltante acima de tudo, com o cidadão vascaíno do Rio de Janeiro. Então eu quero deixar o espaço aqui para a sua opinião a respeito desse assunto. E prometo, no próximo bloco, falar de futebol, investimentos. O Luiz Melo falou sobre isso, sobre janela forte, falou até de jogador. Não é a seara dele, não entende muito de bola não, mas ele falou sobre isso. E a gente também vai falar da preparação do time para a estreia no Campeonato Brasileiro sábado contra a equipe do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A gente volta já já depois do Dicas de Mendonça. E eu começo sempre o News com a Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras. Venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. 021 2209 5754 é o telefone da Barros Barreto Refrigeração. Bom, depois de um primeiro bloco com assuntos pesados, né? Assuntos até meio malas, eu sei disso, mas essa questão política no futebol do Rio de Janeiro é um negócio revoltante. Bom, o time do Vasco se prepara, faltam 2 dias para a viagem e o técnico Maurício Barbieri vai dar uma entrevista coletiva amanhã, na parte da tarde, no CT Moacir Barbosa. Estaremos lá presentes para que ele possa trazer informações sobre esse time que está chegando aí ao final de 25 dias de treinamento. Bom, o Atlético está jogando agora na Copa do Brasil, obviamente eu não sei quanto é que está o jogo contra o Brasil de Pelotas, e a dúvida é saber se o Galo vai jogar com o time principal contra o Vasco, porque tem jogo também, mas na terça-feira pela Copa Libertadores. Essa é a única dúvida. A torcida está organizando aí várias caravanas, muita gente confiante, seguindo para Belo Horizonte. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, às 11 horas da manhã, na internet. R$80 a inteira, R$40 a meia no setor amarelo superior, é onde vai ficar a torcida do Vasco da Gama. Sobre o time, as informações são muito escassas, mas a tendência realmente é a repetição de um time
que jogou mais da metade dos jogos em 2023. Pelo menos em maioria, se a gente for pensar aqui em trocas. O Ivan começou jogando, entrou o Léo Jardim. Miranda começou jogando, entrou o Capasso. Zé Gabriel foi o titular no início da temporada, entra o Rodrigo. Figueiredo foi segundo volante nos jogos nos Estados Unidos, volta o Andrei. E na frente, Eric Marcos foi titular na estreia contra o River Plate e Alex Teixeira, que estava nos Estados Unidos, melhorando a parte física, acabou ganhando a posição de titular. É um time que quer chegar aonde, hein? É um time que tem que buscar muitos bons objetivos. O Paulo Brax não quis fazer abertamente nenhuma projeção daquilo que o Vasco está planejando. Será que é para disputar uma Libertadores ano que vem? Disputar uma Sul-Americana? Ou fazer um campeonato seguro para se montar um time ainda melhor para jogar ano que vem o Campeonato Nacional? O Luiz Melo falou sobre isso hoje. Os objetivos da 777 no primeiro Campeonato Brasileiro da Série A que o Vasco vai disputar como SAF. Quais são os objetivos da empresa, da Vasco SAF, para o Campeonato Brasileiro desse ano? Diz aí, Melo. A gente espera um time que seja competitivo e que é um processo. Não adianta eu te falar que no primeiro ano a gente, acho que tem que até gerenciar um pouco a expectativa do torcedor, que antigamente era muito comum. Vou chegar aqui, eu quero ganhar todos os títulos, vou ser campeão esse ano. Não, a gente quer que o processo seja, ao longo do tempo, transforme a gente num time vencedor e que isso seja ano após ano, após ano, após ano. Mas é um processo. A partir do momento que eu te falo que a gente traz 14 atletas, que a gente muda toda uma comissão técnica, que a gente traz uma nova diretoria técnica, e tudo isso a gente quer que encaixe em 2 meses, eu estaria enganando o torcedor. Acho que o Maurício Barbieri acaba falando bastante, ele entendeu isso. É uma reconstrução que a gente está fazendo. Que algumas vezes vai oscilar, que a gente espera que todo jogo o torcedor tenha pelo menos, ele tem que ter orgulho do time, do que o time tem que deixar tudo em campo. Cada um dos atletas que vieram foram selecionados, não foi porque eu quis, o Paulo quis, o Maurício quis, foi porque a gente entendeu que dentro de um processo cada atleta contribuía de uma forma específica e que vai levar o Vasco ao próximo nível, que é o que a gente quer. A gente quer que todo ano o torcedor tenha a certeza que a gente vai disputar uma Libertadores. A gente quer que todo ano o torcedor tenha certeza que a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro, que a gente vai disputar a Copa do Brasil, que a gente vai disputar o Campeonato Carioca. Mas isso é um processo. Eu estaria sendo ingênuo ou estaria levando uma expectativa onde não tem, de falar, esse ano eu quero ganhar a Copa do Brasil, eu quero ganhar o Campeonato Carioca, eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro. E quando eu estava sentado, era engraçado porque quando eu estava sentado na cadeira de presidente da APFUT, né, que é a agência de governança do futebol, eu falava com muitos clubes. E eu tinha que falar para entender o orçamento deles, eu tentava entender como é que eles chegavam, vou ganhar 100 milhões, porque naquela época o campeão brasileiro ganhava 20 milhões. 5 clubes dos 20 falavam que iam ser campeões brasileiros. Isso não faz sentido. A gente tem que entender que é um processo. Porque quando depois eu boto no orçamento, se eu tiro, o cara não vai ser mais o campeão brasileiro, como é que você depois compensa os 20 milhões que você não colocou? E, de novo, eu sei que às vezes você tem a torcida para segurar, a torcida do Vasco tem sido muito paciente e tem entendido que isso é um processo e que durante esse processo a gente vai oscilar, mas que ao mesmo tempo ela tem que ter ela tem que ter orgulho do time que vai estar em campo. O que a gente pode garantir é um time que vai brigar, é um time que vai ser competitivo, é um time que vai levar a honra do Vasco ser o Vasco, porque o Vasco é gigante. E ele entendeu, se você olhar a declaração hoje do Léo, do Nenê, do Pedro, todos eles falam da torcida, todos eles falam do simbolismo de estar aqui, todos eles falam de querem voltar a viver esse tempo de glória. Todos eles vieram com esse intuito, esse é o discurso. Mas é um discurso que ele é um longo prazo. Eu não estou aqui sentado com uma cadeira que eu tenho 3 anos de contrato, eu não tenho que disputar uma eleição daqui a pouco, eu sou um funcionário. Se daqui a pouco eu começar a não entregar, o investidor vai chegar e falar, Luiz, pode sair. Eu não estou aqui para discutir isso. Então, todo mundo aqui está para entregar o melhor do Vasco. E, de novo, é um processo. Eu acho que a torcida tem que ter orgulho, a gente vai oscilar. No momento de oscilação, a torcida tem que estar do lado, porque esses jogadores entendem a importância deles, todos eles já sabem, e se estiveram em todas as coletivas, todos eles falaram da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é diferente, e a gente tem que estar sentado aqui sempre visar o melhor para o Vasco. Eles em campo e eu fora do campo. Eu vou brigar sempre para ter o melhor para o Vasco. O Luiz Melo não quis falar de orçamento, não quis falar de quanto pode gastar,
mas que as oportunidades serão analisadas. O CEO da SAF respondeu se o Vasco tem dinheiro para comprar mais jogadores, investir, fazer um investimento forte em direitos econômicos na janela do meio do ano. Vamos ouvir Luiz Melo. A gente vai estar aberto ao mercado. Se existirem oportunidades que a gente entenda que façam sentido para o futebol nesse exato momento, a gente não está fechado. Então, hoje um processo é um processo mais longo, acho que o Paulo já falou algumas vezes, não é um processo tão rápido. Por um lado, eu entendo a ansiedade do torcedor que queria ter o jogador agora, amanhã, mas ao mesmo tempo passa por uma série de mãos diferentes, olhos diferentes, para entender o que é melhor futebol. Então a gente não está fechado com isso. Se houverem oportunidades de mercado, a gente vai estar sim disposto a fazer. Enquanto isso, o Paulo Brax está correndo, antes do dia 20, por mais algum reforço. A situação ainda está em aberto, mas há uma expectativa de pelo menos mais um jogador, talvez um volante. Hoje pintou o nome do Jailson, volante que foi do Grêmio, que está no Palmeiras, chance zero. O Vasco não tem nenhum interesse nesse jogador. Sobre o Matheus Gonçalves, aquele atacante pequenininho que joga no América Mineiro, já jogou no Sport, jogou no Fluminense, o negócio praticamente morrendo, porque o América pediu grana para liberar o jogador. E aí a coisa não vai acontecer. Enquanto isso, o Nenê se apresentou ao Juventude, onde vai jogar a Série B, e em 2024 ele volta ao Vasco da Gama. O time viaja na sexta-feira e eu vou arriscar aqui. O time que vem treinando e que já jogou muitas partidas nesse ano. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manu Capácio, Léo e Piton, Rodrigo, Jair e Andrei. Na frente, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Paulo Henrique, emprestado pelo Atlético Mineiro, não pode jogar contra seu ex-clube. Egnaldo seguiu para a seleção brasileira e Juan Cruz vai estrear com a camisa do Vasco da Gama. Última vez que o Vasco jogou na Série A foi em 2020. É duro, né? 2020, e a estreia foi contra o Sport. Aquele ano que o Vasco foi líder. Ganhou 3 partidas. Ganhou o Sport, ganhou o São Paulo, ganhou o Ceará no dia do aniversário do Vasco. Estávamos iniciando ali um processo terrível de pandemia que começaram em março, o campeonato foi adiado, começou em final de julho, início de agosto, e o Vasco da Gama venceu por 2-0 ao Sport Clube do Recife. Expectativa pela arbitragem. Hoje, o diretor de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, divulgou novas normas para o Campeonato Brasileiro de 2023. Dentre muitas, a questão do VAR no telão. O Vasco vai ter que melhorar aquele telão lá de São Januário. Linhas virtuais, quando estiverem umas sobre as outras, na questão do impedimento, vai se privilegiar o ataque, e também mais acréscimos para que o jogo tenha um tempo justo. Aí é razoável, porque o torcedor paga tão caro, vai pagar tão caro para às vezes ter um tempo menor de acréscimo. Não, se tiver que dar 10, 12, 15 minutos, que se dê. Jogo parado, substituição, VAR, tudo vai ser devidamente anotado. Bom, agora, na hora do abraço, quero mandar um grande abraço para o querido Marcelo Cordeiro, grande jogador, grande amigo, jogou no Botafogo, mas brilhou também na Barcelusa. Você lembra da Portuguesa lá de São Paulo? Marcelo Cordeiro, que terminou a carreira no São Bento de Sorocaba, é um amigo de longa data também. Grande abraço ao Marcelo Cordeiro. E uma lembrança muito boa, mas ao mesmo tempo uma saudade. Amanhã, Roberto Dinamite estaria completando mais um ano de vida. Nos deixou no dia 8 de janeiro desse ano e deixa uma saudade profunda, algo muito grande. Por coincidência, o Campeonato Brasileiro, que vai começar no próximo sábado, o tem ainda e com muita distância como o maior artilheiro da competição. 190 gols para o grande Bob Dinamite, que está ali, ó. Nova ornamentação aqui no meu estúdio, ganhei do meu amigo Márcio Romano. Roberto Dinamite, que está em todos os locais aqui do meu estúdio. Roberto estará sempre nos nossos corações. Daqui, um beijo à família. E um beijo para você, Bob. Tá sempre ligado? Eu sei que você tá sempre ligado. Amanhã tem Bom Dia Gigante, tem AVNews, tem muita informação também no canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos. E na sexta-feira, estou seguindo para Belo Horizonte, mas antes, amanhã, estarei no CT Moacir Barbosa, na coletiva do técnico Maurício Barbieri. Grande abraço, uma ótima noite de quarta-feira. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!
Caxias!